Oi pessoal, hoje voltamos pela primeira vez ao nosso pomar de maracujá. Como vocês podem ver, ele foi totalmente renovado. Primeiro, porque esta é uma necessidade, porque o nosso clima aqui no sul, com as fortes geadas, não nos favorece e não nos possibilita conduzir a cultura do maracujá como uma cultura perene. Portanto, a renovação precisa ser anual. Por outro lado, sabemos que as recomendações técnicas para um controle efetivo da principal doença, que é a virose do endurecimento do fruto, é justamente renovar o nosso pomar a cada ano, respeitando um vazio sanitário necessário, onde nós limpamos a roça do maracujá completamente, sem deixar resíduos da cultura anterior. E a segunda medida é introduzir no nosso pomar mudas de um porte elevado, um porte alto, para que assim a nossa muda tenha mais resistência e já esteja com um sistema de raízes bem formado, e com isso ela vai ter uma maior facilidade e uma menor suscetibilidade do ataque de pragas e doenças. Como nós chegamos a um stand, a um padrão de plantas que mantém uma altura homogênea, como vocês podem ver neste pomar. É justamente essa a nossa proposta, a nossa dica de hoje que queremos passar para vocês. Para ficar bem didático a nossa orientação de hoje, eu trago vocês para um viveiro de produção de mudas. Ele está totalmente telado, tem uma cobertura de sombrite, ou seja, seria o ambiente ideal para a gente produzir as nossas mudas de maracujá. Mas isso pode ser improvisado, desde que a gente tenha esse controle, principalmente para evitar a entrada de insetos no nosso viveiro de produção de mudas, e dentro desses insetos, especialmente o pulgão, que vai afetar muito as nossas mudas de maracujá. Então, seguindo a nossa ideia de condução de uma muda ideal de maracujá, em primeiro lugar, eu tenho aqui uma muda que ela está no seu estágio de desenvolvimento normal, não foi feito nenhuma interferência nesta muda, apenas conduzida de forma correta. A segunda muda, vocês veem que ela também possui uma boa produção de folhas, porém, a partir desta inserção aqui, nós já podemos ver que houve um corte e dali para cima ela segue um novo desenvolvimento. A terceira muda, vocês veem que é uma muda que tem pouca folha na parte inferior. Foi feito um corte do sistema de condução normal dela, que ela vinha seguindo, e aproveitou-se daí um broto para seguir o desenvolvimento dela, e vocês veem que a partir dali ela se desenvolve muito bem. A quarta muda, esta já se assemelha àquilo que nós preconizamos como sendo ideal, tirando o ataque de insetos nessas folhas de baixo aqui, que nós não queremos, mas vocês veem que numa altura aproximadamente de 40, 50 centímetros, já foi feito um corte na haste principal, aproveitou-se o broto para que ela pudesse seguir o desenvolvimento dela, e já aqui em cima, novamente, foi feito um desbrote da muda, e ali um novo broto vai seguir o crescimento. A quinta muda, esta, vocês veem que ela está com bastante folha desde a parte inferior até o topo da planta. Essa planta foi conduzida de forma correta. Houve também, a uma determinada altura,
um corte da haste principal e aí ela segue a partir do broto. Vocês veem que o broto ficou bem vigoroso, a haste está bonita. E a última planta é aquela que a gente pensa realmente como a ideal para os nossos cultivos. Como nós queremos trazer uma muda para o pomar de uma altura de 1,20 m pelo menos, nós precisamos fazer com que ela mantenha o seu pleno desenvolvimento dentro do nosso viveiro, e para isso a gente precisa oferecer para ela condições de água, um substrato ideal e o tutoramento que vocês veem que é extremamente necessário para que ela possa se desenvolver. Então, qual é a nossa dica que vocês precisam fazer nos pomares de vocês? Para que eu faça o desbrote, só como ilustração, vocês veem que em cada axila da folha principal nasce um broto, como nós aprendemos lá num dos primeiros vídeos que trata sobre o desbrote desses galhos aqui, antes que eles cheguem no topo da nossa espaldeira, no caso quem for conduzir pelo sistema de espaldeira, que é a cerca. Subindo a nossa muda, vocês veem que ela começa a afinar a haste principal e vai assim enfraquecendo. Então, qual é a orientação para que essa muda siga o seu desenvolvimento normal e com mais vigor? É simplesmente fazer um corte nesta altura aqui, e a partir daqui então ela vai seguir esse broto subindo o cordão que a gente utilizou para isso. Então, para seguir a nossa lógica nesse sistema, a gente vai aproveitar o broto que está saindo dessa segunda planta, fazemos o corte um pouquinho acima e com isso a haste principal ela deixa de ser a que nós vínhamos conduzindo e voltamos a estimular o crescimento dessa planta a partir de uma nova haste, de um novo broto. Da mesma forma, a gente vai fazer na nossa primeira planta aqui. Porque o que nós objetivamos? Nós objetivamos uma planta com bastante folha, desde a base até a parte superior. É a folha que vai ser responsável pela reserva de energia e que vai fazer com que a gente tenha uma boa produção. Então, aproveitando a altura dessa primeira planta, aproximadamente num palmo, a gente aproveita esse broto novo que está querendo sair aqui e faz o corte, e a partir de poucos dias nós teremos um novo desenvolvimento dessa planta. Assim, fazendo sucessivamente, como foi feito nesta planta aqui, nesta outra, vocês veem o calibre do broto, vocês podem fazer esse corte de 2 a 3 vezes para que nosso maracujazeiro tenha uma haste mais firme, mais desenvolvida, que ele tenha sempre folhas sadias, bastante folha e folhas sadias, que é o que a gente quer, e com isso ele tenha mais vigor, mais resistência a doenças que possam possivelmente atacá-lo, chegando no momento a campo, em pleno desenvolvimento, para daí rapidamente a gente conduzir ele para a plena produção. Bom, depois que vocês acompanharam toda a formação da nossa muda para chegarmos a um porte ideal, um porte alto e com uma muda com vigor, com bastante folha e uma haste bem formada,
é hora de transplantarmos essa muda a campo e depois do transplante, cada um vai utilizar o sistema de condução que quiser. Nosso sistema aqui, como já falei, sistema de condução em espaldeira, é a formação da cerca. Nós utilizamos a taquara, o bambu, como tutor. Existem outras formas, se vocês quiserem dar uma olhada na TV Ater do colega da Epagre de Santa Catarina, ali temos um vídeo onde ele explica a condução por fitilho. Então é uma outra opção. No nosso sistema aqui nós utilizamos a condução pela taquara, pelo bambu, e fazemos o alceamento com o alceador, conforme vocês podem ver na demonstração. Uma planta precisa estar bem fixada, bem tutorada, para que ela possa seguir o sistema de condução e o mais rapidamente produzir frutos. Então a nossa dica de hoje foi esta. Temos vários vídeos na nossa playlist sobre maracujá, para quem tiver interesse, dá uma olhada no canal. E se não é inscrito ainda, por favor, se inscreva, que estamos esperando por vocês. Um abraço.